Olá, sejam bem-vindos a esse bate-papo, Caras Business começando, e eu recebo a Priscila Aguiar, que é CEO da rede de franquias de academias Gaviões. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Vamos bater esse papo aqui sobre saúde e Vamos. bem-estar e também sobre esse teu viés de empreendedora que é da família, não é, Priscila? Sim. Como é que começou a tua história com a academia? Bom, começou já nos meus pais, né, como o primeiro pontapé de empreendedorismo, isso há 50 anos atrás, eu não existia na história ainda, né? Então, há 50 anos atrás, meu pai começou dando aulas de karatê. O pouco que ele aprendia já ensinava, logo formou pela dedicação, excelência dele, formou um grupinho de karatê bom, que já começou a ir para os campeonatos, tinha a garagenzinha alugada, que ele alugava bem em condições precárias. E dali foi desenvolvendo, minha mãe somou com as aulas de ginástica, ali naquele pequeno espaço, foi mudando para lugares melhores, até chegar no que estamos hoje. Pois é, quando a gente vê assim, né, saiu de uma garagem, literalmente, para Exato. esse... Quantas academias são hoje, atualmente? Qual é a possibilidade de expansão no final de 2025? Sim, a gente tinha uma meta para o final desse ano e já batemos a meta, que seria 150 franquias assinadas, né? Então, a gente já ultrapassou esse número, já bem largo, e já inauguramos 60 unidades até então. Então, as demais estão para inaugurar nos próximos 12 meses, em média. Como é que foi essa sucessão familiar? Não sei nem se pode falar sucessão, porque seus pais são São bem ativos no né, negócio. no negócio. São. Mas o que você teve que aprender? Porque você é da área de educação física. Sim. Filha mais velha falou, opa, vou encarar Exato. esse negócio aqui. Mas precisa ter um pouco mais de habilidade, né? Além da educação física. Sim, porque até quando eu estava na época de faculdade, meu pai já tinha uma estrutura melhor, já eram 2 unidades. Foi onde ele falou, essa segunda unidade vamos fazer 24 horas. Para aquele momento, ano de 2000, nunca se ouviu falar de uma academia 24 horas. Meu pai foi muito visionário. Verdade. Foi, ele foi em vários detalhes que até hoje respingam aí nesse sucesso. E então passamos a ser 24 horas naquele momento, só com 2 unidades. Eu estava estagiando educação física na sala de musculação, nas aulas coletivas, amando fazer aquilo, ouvindo depoimentos de alunos. E eu achava que eu ia dar aula até o final da minha vida. Mas daí a gente começa a olhar para a questão da gestão do negócio. Opa, meu pai, minha mãe já estão sobrecarregados aqui, eu preciso ajudar mais, preciso entender desse negócio. E eu, como filha mais velha, embora os meus irmãos também atuam no negócio, mas eles partiram para outros setores, setor de obras, setor de tecnologia, e na parte da gestão mesmo ficou eu. E então, depois, quando a gente passou a ser franquia, isso foi quando a gente já tinha 5 unidades, então foi no momento que se estabeleceu a mim como CEO, porque eu era quem já fazia essa parte da gestão. Você falando, Priscila, a gente compreende que para ser um empresário, não basta gostar do negócio. Eu gosto muito de cabelo, eu vou abrir um salão. Não, é preciso ter um know-how bem mais amplo, né, de aptidões. Até sobre isso eu posso falar, porque antes de fazer educação física, eu queria muito fazer faculdade de música. Eu sou pianista, né, e eu queria muito fazer faculdade de música, e foi no momento que bateu o racional. E agora, né? Para a música, até na parte financeira, como que vai ser? Os desafios que eu vou ter aqui, não tem uma porta aberta. E já na educação física, a porta está aberta. E você gostava? Olha, até então eu treinava para mim. Não me via ainda como professora. Quando eu comecei a atuar como professora, que eu me apaixonei por essa profissão. E teve alguma coisa da música que você levou para o teu aprendizado e para os teus alunos na tua vida? Eu não cheguei a lecionar na música, né? A música ficou somente como hobby, que é onde deveria ser mesmo. Então, eu falo que, às vezes, a gente gerir ali o nosso emocional e racional, e, às vezes, a gente olhar um pouquinho adiante das oportunidades, né? Talvez se eu tivesse ido pela música e essa oportunidade de estar nesse crescimento, nessa coisa que traz tanta satisfação, tanto para mim, quanto para tanta gente, provavelmente não teria essa mesma satisfação ali na música. E hoje você está realizada, né? Muito. Sempre fui, desde quando eu atuava ali no balcão, fazendo vendas, isso antes de ser estagiária. Eu era bastante jovem, eu até brinco assim com o pessoal a dar os treinamentos para a equipe. Eu brinco assim que naquela época,
não existia o trabalho infantil. Ou se existia, meu pai não nos disse. Você estava ali arregaçando as mangas. Com 12 anos, já estava ali, assumindo, atrás do balcão, fazendo vendas e querendo vender bem. E eu era uma pessoa muito inibida. Eu falo que vendas foi a minha primeira formação e hoje eu indico, assim, para todos os jovenzinhos, né? Vai aprender sobre vendas, assim, qualquer profissional tem que saber vender. Até hoje, no meu negócio, onde estamos hoje, com tanta concorrência vindo, né? E se for um momento que esse mercado vai inflar, a gente tem que ter estrutura de vendas. Todo empreendedor tem que amar vendas. Isso a gente sente, né? O cliente sente quando alguém que está vendendo tem paixão por aquele produto. Sim, ainda mais quando você acredita no produto. Você sabe que aqueles que estão comprando o seu produto estão se dando muito bem, que eles precisam daquilo. Então, essa venda flui mais naturalmente. Agora, você acredita, Priscila, que essa questão das pessoas de forma geral, de várias idades, desde o mais jovem até o mais idoso, olhar com tanto carinho para a atividade física, a necessidade da ginástica, da musculação, você acha que é uma coisa recente por causa da pandemia? Vai passar? Veio para ficar? Qual a tua visão a respeito do teu mercado de trabalho? Eu vejo que essa curva só está para cima. E na pandemia, após a pandemia, é onde incitou demais a procura pela atividade física, porque nunca se falou tanto em todos os meios de comunicação o problema de não ter a imunidade, uma boa imunidade. E o quanto a prática de exercício físico promove a imunidade, promove a saúde. Antigamente, assim, eu imagino que quando seu pai e sua mãe começaram a academia, malhar era coisa de nicho. Era marombado, era atleta, era fisiculturista. Sim. Hoje não, era a muito gente masculino. Masculino, exatamente. Sim. Imagina, 50 anos atrás. Tanto na parte de tecnologia, quanto de mentalidade, né? Muita coisa era precária ainda. Há 50 anos atrás, nem o termo musculação não existia naquela época. Né? Era halterofilismo. E com aquela precários equipamentos que existiam na época. Né? Na Gaviões mesmo se tinha aquelas barras feitas de concreto. Imagina isso, eu gosto de contar isso para os novos colaboradores que estão chegando, né? Para entender um pouquinho da história de tudo esses cenários que a gente já passou. Não existia catraca, claro, nem computador na academia não existia. Era academia raiz, né? Raiz mesmo. 50 anos atrás. Então, minha mãe já estava ali dando aula de ginástica, angariando cada vez mais um público de ginástica feminina. E até a musculação, que naquela época era halterofilismo, a gente chamava atenção também para ginástica com aparelhos. Porque dessa forma as mulheres poderiam se incentivar mais. Porque as mulheres naquela época não iriam para um halterofilismo. Cheio de homem, nem tinha mulher musculosa. Então, ginástica com aparelhos. Eu lembro de umas mulheres musculosas, assim, que tinham músculos, sei lá, que eram olhadas como, nossa, tá muito bombado. Ah, não tá bom. Hoje em dia, né, um músculo na mulher, a gente sabe que é a sustentação do osso, da coluna. Né? É o melhor envelhecimento. Agora, você como mulher, nesse ambiente cheio de testosterona, masculino, que, né, ainda assim, como é que é? Já sofreu machismo? Ou por ser filha do dono e virou CEO? Como é que é isso para você? Olha, no início da minha carreira, sim. Na parte de liderança. Sabia o que estavam falando, né? Então, ainda mais porque eu era muito jovem. Então, muito jovem, sendo mulher. Acho que até antes disso, como professora também na sala de musculação, era muito raro naquela época. No ano 2000, eu estava na sala de musculação. E então, eu tinha que me impor um pouco mais na questão de conhecimento, de formas, assim, que você acha um caminho para conversar com cada aluno, para você ter uma oportunidade de mostrar que você conhece. E daí que eu comecei a prescrever treinos para pessoas de alta performance, homens de alta performance. Olha. Porque ganhei a confiança, mas naquele tempo tinha todo esse desafio, por ser uma mulher, por ser muito jovem, num ambiente muito masculinizado na época. Depois, com o avançar dos anos, cada vez mais a ciência mostrando a importância do treino de força, que daí hoje a chavinha mudou e a mulherada está, não digo dominando, mas já está bem equilibrado. É equilibrado, meio a meio. Mas você falando agora, me veio uma outra coisa à mente, que é
tudo bem, você é uma mulher, é a filha dos donos, mas você já estava lá na academia, você sabe cada pedacinho, você entende tudo que você está Sim. falando, porque você respira aquilo É, desde muito cedo. Você não estava, sei lá, na Europa fazendo direito ou fazendo exato. moda e tem que cair aqui de paraquedas para assumir essa. Não, Então eu você ganhou a vivenciei. confiança porque você mostrou que você sabia cada etapa do processo. Sim, eu vivenciei cada um dos setores ali, tanto da parte de vendas, depois na parte técnica, para depois estar na liderança. Então eu vejo que tudo que eu vivenciei naqueles setores, nossa, o quanto enriquece para mim hoje. Eu vejo que aquilo que eu fazia tão bem, tanto vendendo quanto na sala de musculação como professora, hoje, estando na parte da gestão, eu estou replicando aquilo que eu fazia bem. Eu estou multiplicando, vezes 100, vezes 1000. A cada treinamento novo que existe, a cada nova orientação no nosso manual, que é inscrita. Então, essa experiência continua refletindo até hoje. Agora, trabalhar em família. Você tem teus irmãos, o pai e a mãe continuam? Cunhadas. Qual o lado bom e o lado ruim? Porque eu imagino que estar em família, você tem a confiança das pessoas, todo mundo se conhece, existe a liberdade para falar algumas coisas e tal. E o lado ruim também deve ter, né? Um desconforto ali, trabalhar com quem... Todo canto tem o lado bom e o lado ruim. Pergunta isso, mas eu falo, a gente é muito abençoado, porque em família a gente funciona muito bem. E mesmo que são as duas cunhadas junto no negócio, muito junto, falam, são enviadas de Deus. As duas cunhadinhas que ajudam bastante ali na parte da gestão, assumem lideranças também. E então, em família, as principais decisões a gente leva no café da manhã de casa, no churrasco de domingo, Sim. ou não? Ou não se fala nisso? É natural, não tem como não falar. Unidade que está sendo construída ali, está saindo uma picanha e tal. É isso, é o tempo todo. Porque gosta também, né? Não dá para separar trabalho do que é lazer, porque vocês estão tudo ali respirando. Gosta, e assim, é sonhos, né? Então, como você fala de sonhos de vida, o nosso está tudo relacionado à academia, ao nosso negócio. Né? Então, em família, a gente funciona assim. E, graças a Deus, a gente funciona também muito bem. Qual que é o segredo? Né? Para uma empresa familiar. Eu acho que muito é a hierarquia. Então, a gente respeita ali a figura dos meus pais. Mesmo que ali entre irmãos e cunhadas, somos a mesma geração, né? Tem o meu esposo também que lida com outra parte. O meu irmão, um lida com tecnologia, o outro com obras. Setores à parte da gestão. Mas todos ali somando com o negócio. Todo mundo vivenciando somente este negócio. Então, eu acho que é esse o grande segredo do sucesso de uma empresa familiar, é ter essa hierarquia, esse respeito. Então, mesmo se no grupo eu tentei vender a minha ideia, aquilo que eu acredito, e eu não consegui convencer os demais, então eu tenho que levantar a bandeira que não, eu tive minha oportunidade de expor, não consegui convencer os demais, então eu tenho que comprar a ideia dos demais. E eu tenho a impressão, você falando, que cada um está tendo a sua aptidão valorizada em cada área de atuação. Quem está em tecnologia é porque sabe de tecnologia, que foi buscar esse conhecimento. Sim, exato. E mesmo cada um na sua área, até antes de sermos franquia, porque franquia só somos há 5 anos. Antes de sermos franquias, a gente não tinha um organograma. Né? Então, a gente decidia muito mais as coisas junto, né? E não tinha bem definido o que era a função de cada um. Daí, depois que passamos a ser franquia, daí se instituiu-se um organograma para ter cada um o seu chapeuzinho, saber o que tem que entregar. Agora, Priscila, qual é a tua marca? Qual é o teu legado? O que você, quando colocou o pé lá como CEO, falou, isso aqui eu vou fazer desse jeito e que você espera que continue? Olha, eu vejo o papel do CEO como alguém que está à frente das principais lideranças de uma empresa. Então, eu digo que tanto o líder lá do comercial, do Insight Sales, do marketing, todos os setores ali, eu preciso ter os experts, que conhecem muito mais do que eu. Né? Então, não tem que vir de mim as principais ideias, ou as principais estratégias. Eu preciso saber confrontar ao máximo essas melhores ideias, cultivar e cutucar cada um deles para
que produzam muito mais de ideia, de estratégia, de ações e fazer essa integração entre essas equipes. Essas equipes têm que funcionar bem junto. Então, você tem que ponderar egos, tem que ponderar uma competição saudável, né, entre essas lideranças. Então, eu vejo que eu, como CEO, eu tenho principalmente essa função de integrar esses setores, integrar esses heads de cada setor para que funcione da melhor forma. Não é uma liderança que vai ser do meu jeito, assim, e acabou. Você está aberta para ouvir, para que todo mundo cresça junto, dando ideias e apostando no melhor. Sim, sempre pensando que o nós é mais forte, né? Que ninguém sozinho faz melhor do que todos nós juntos. Agora, eu imagino que vocês tenham muitos corintianos lá, né? Não, o pessoal fala Gaviões, é minha academia e vai para lá. Todos corintianos ou não? É só o nome mesmo? Mas não tem a ver com Corinthians, porque naquela época, 50 anos atrás, era Gaviões do Karatê. Nem sei se havia Corinthians ainda naquela época, talvez havia antes. Então, mas até hoje é o nome que as pessoas ouvem e gravam, não esquece nunca mais. Porque é até um nome diferente, né? Se você comparar com outras academias. Então, a gente só ficou com a parte boa aí dessa marca. As pessoas olham, ouvem a nossa marca e não esquecem mais. Para a gente encerrar, qual é a dica para mulheres que querem ser empreendedoras, querem ser empresárias, querem estar à frente de um negócio? O que você tem a dizer para elas? Bom, minha dica para as mulheres é incentivá-las. Se você quer assumir liderança, se você quer ir para o empreendedorismo, mulheres, o céu é o limite. Busca, vai atrás, procura ver quem são as pessoas que podem te ajudar nesse caminho, nas melhores ideias, traçar os planos de ação para chegar onde você quer. E olha, e não perde muito tempo não. Mulher tem que colocar em ação. Muitas mulheres ficam planejando, acham que nunca estão prontas. Muitas mulheres é desta forma. Então, eu gosto de incentivar as mulheres a vai para ação. Às vezes já conheceu muito, já estudou demais e não colocou na prática ainda. E nisso o tempo vai passando, oportunidades vão passando, outras empresas, outras marcas vão crescendo com aquela sua ideia que você ainda não colocou em prática. Gosto até de citar um estudo onde fala que, comparando mulheres que se candidatavam a uma vaga de emprego, os homens candidatavam-se muito mais, mesmo tendo muito pouco daqueles critérios. Uma qualificação, às vezes, inferior, estavam lá se do que a vaga estava requerindo, exato. E já as mulheres, se não cumprissem com todos aqueles requisitos, todos os critérios daquela vaga, nem se inscreviam. A gente é muito coxinha, né? Tem uma coisa de síndrome de impostora, que eu não estou preparado, o cara vai lá, faz, aprende fazendo e vai embora. Então, eu vejo que quanto mais a gente falar da liderança e do empreendedorismo feminino, mais a gente ajuda essas mulheres. Tem muitas joias aí escondidas se achando assim que não estão prontas. Eu preciso me estudar mais, preciso me preparar mais. Então, mulheres, vai, faz, tira do papel. Tá certíssimo. Vocês viram aí o recado, né, gente? Então é só seguir essa reta aí que dá certo. Priscila, muito obrigada. Parabéns por trazer tanto ânimo para esse setor de academias, que vocês continuem crescendo muito, viu? Sim. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E é muito bacana ver uma mulher à frente dessa franquia de academias que é tão conhecida. Obrigada. É um setor que só cresce, né? O setor fitness. E vai crescer muito mais e a gente tem que estar cada vez mais preparado. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, Lilian. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.